Boa noite. Estamos iniciando uma transmissão do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo. Sejam todos bem-vindos. Nesta noite, nós temos a nossa convidada, a doutora Thelma Machado, que irá proferir a nossa palestra. Mas vamos convidar também o nosso amigo e irmão Renato Machado, para que ele faça a nossa prece inicial. Seja bem-vinda, Thelma. Obrigada. Deixa eu vir aqui para Renatinho fazer a prece. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meu irmão. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e vamos pensar que naquele início de século, o século XX, final do século XIX, lá na longínqua Sacramento, onde vivia o nosso querido Eurípides Barçanufo, lançando os principais eflúvios da nossa doutrina, numa cidade muito pequenininha de Minas, e que teve a felicidade de conhecer um dos maiores médiuns da nossa doutrina. E vamos pedir ao nosso querido Eurípides que abençoe a todos que aqui estão assistindo, abençoe o nosso querido Arnaldo e a nossa querida expositora, para que possamos, ouvindo estas palavras que vêm diretamente do Evangelho de Jesus, transmitir aos nossos irmãos deste mundo a limpeza dos nossos corações, das nossas péssimas ações, para que nós recebamos os bons fluidos de Deus e dos nossos queridos irmãos espirituais, e assim possamos dá-los ao mundo, para que a nossa vida seja melhor de agora em diante. Agradecemos por tudo que recebemos e pedimos que Deus abençoe a nós, a quem nos assiste, e a este belo centro espírita que é um monte de luz à nossa volta. Que assim seja, amigos e irmãos. Que assim seja, graças a Deus. Que a espiritualidade amiga possa inspirar a nossa irmã para esta tarefa, a ela confiada nesta noite. Então, Thelma, a partir de agora, é com você. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada, Arnaldo. Um prazer estar nesse centro maravilhoso. E como eu lhe antecipei, né, que você perguntou, muito organizado, o tema da palestra, as bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças que elas são descritas tanto por Lucas como de Mateus. A gente costuma se referir mais a de Mateus, são aquelas... elas são maiores, etc., e aliás, mais numerosas. A gente vai ver, inclusive, como Carlos Torres Pastorini, no livro Sabedoria do Evangelho, ele faz uma diferenciação importante entre os dois tipos narrados por Mateus e Lucas. As de Mateus estão no... O Sermão da Montanha está no capítulo 5 a 7 de Mateus, e na primeira parte do Sermão da Montanha, né, esse momento glorioso da passagem de Jesus aqui na Terra, como diz Amélia Rodrigues, na primeira parte do Sermão da Montanha estão justamente as bem-aventuranças. E o Sermão da Montanha, né, que é uma das famosas pregações de Jesus, que foi realizado hoje na área denominado de Monte das Bem-aventuranças, também conhecido como Monte das Beatitudes, e no passado era conhecido como Monte Eremos, né, localizado ali entre Cafarnaum, Israel, e Taba, no Egito, bem perto ali da margem do Mar da Galileia, certo? E, como eu disse anteriormente, essa passagem é descrita tanto por Mateus como por Lucas, só que Mateus de uma forma bem mais ampla, né? E a gente percebe que há uma forma de descrever
E essa forma de descrever é importante, inclusive, quando se vai explicar, e isso Pastorino faz muito bem, Pastorino é aquele que é autor de Minuto de Sabedoria, e de Sabedoria do Evangelho, são vários volumes, né, Arnaldo? Sabedoria do Evangelho, maravilhoso, salvo engano, são 8 volumes, e ele explica por que é que um se refere a monte e outro se refere a platô, né? E ele coloca essa diferença, que, na verdade, foi um monte mesmo, e nesse local tinha algo como se fosse um platô, foi onde Jesus sentou para proferir. Explica também que não foi num dia só, não tinha como, né, aqueles ensinamentos todos, se a gente for lá no capítulo 5 a 7 de Mateus, são muitos ensinamentos no Sermão da Montanha. Então, não foi, os intérpretes dizem que, não, pelo menos alguns deles dizem que não foi no dia só, que, na verdade, Mateus compilou, né, os ensinamentos de Jesus que teriam sido proferidos em vários dias. E a narrativa de Mateus ela é um pouco diferente da narrativa de Lucas. Porque Mateus era um ex-coletor de impostos, né, que deixou tudo para seguir Jesus, e seu estilo era mais preciso, conciso, quase jornalístico, né? Ele não tinha muito floreio, não. Já o Evangelho de Lucas ele foi feito a partir de estudo de outros evangelhos, fruto de uma vasta pesquisa. E Lucas era amigo de Paulo, Lucas era médico, né? Escrevia com um modo mais literário, subjetivo, enriquecido por figuras de estilo, certo? Mas mesmo em estilos diferentes, ambos os autores sempre deixaram claro que Jesus é o Filho de Deus encarnado e nosso mestre, né? Obviamente, nosso mestre. Voltando agora à diferença entre o monte de um texto e a planície do outro, como eu coloquei também anteriormente, o Monte Eremos, que tinha o nome de Monte Eremos e é o Monte das Gratitudes, ele tem a seus pés, né, uma vasta área plana, que por si só explica a aglomeração de pessoas que tinha nos momentos em que Jesus proferiu o Sermão da Montanha. Esses detalhes, literalmente, não têm assim, muita importância. O importante é o que Jesus quis dizer. Metaforicamente, pode ter importância de a gente observar, por exemplo, que Lucas ele se refere mais assim, a personalidade, a gente vai ver por quê. Lucas faz 4 bem-aventuranças e se dirige, como diz Carlos Pastorino, à personalidade. Mateus, ele se dirige à individualidade, ele se refere à porção espiritual do homem, né? Nas bem-aventuranças deles, que a gente vai entender por quê. As bem-aventuranças, elas são tão importantes que Gandhi disse que se todos os livros religiosos se perdessem, todos os livros da humanidade religiosa se perdessem, mas sobrasse o Sermão da Montanha, nada se teria perdido. Então, vejam só a relevância que tem o Sermão da Montanha. As palavras de Jesus, né, nessa passagem novidável, elas são uma fonte de esperança, porque, como a gente coloca, lá no Sermão da Montanha, depois eu vou falar da primeira parte, são as bem-aventuranças, Jesus, ele disse, por exemplo, que a gente precisa amar os inimigos, ele disse que a gente precisa construir a casa na rocha. Ele ensina o Pai Nosso, ele pede para que a gente não coloque tesouro onde enferruja, e ele nos conclama a dar mais importância ao espírito do que ao corpo. E ele nos traz a esperança quando nos diz, olhai os lírios do campo, que não tecem, mas que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu com tamanho esplendor. Então, visto essa parte geral, né, do Sermão da Montanha, vamos entrar especificamente nas bem-aventuranças. Como eu disse anteriormente, o grande exegeta do Evangelho, e traz essa exegese do ponto de vista espírita,
o Carlos Torres Pastorino, ele coloca que Lucas nos apresenta as 4 bem-aventuranças e 4 condenações em paralelo, certo? E que ele fala a personalidade, porque ele se refere mais ao nosso eu material, a nossa porção material, a nossa porção biológica. Mateus, a gente vai ver a seguir, ele vai se referir mais à porção espiritual, transcendente, né? Vejamos só como o Pastorino tem razão nessa colocação. Olhem as 4 declarações e oposições de Lucas. Ele diz o seguinte: felizes vós, os mendigos, porque vosso é o reino do céu. Aí ele vai dizer: ai de vós, ricos, porque já fostes consolados. Se refere ao nosso eu material, né? A segunda, ele diz: felizes vós que tendes fome, que sereis fartos. Ai de vós, os fartos, porque tereis fome. A terceira: felizes vós que chorais, porque rireis. Ai de vós que rides, porque chorareis. E a quarta: felizes quando fordes perseguidos, porque assim fizeram os profetas. Ai de vós quando vos louvarem, porque assim fizeram os falsos profetas. O Evangelho de Mateus, ele traz 9. Inicialmente, a gente acha que são 9 bem-aventuranças, certo? Mas Pastorino coloca depois, e a gente vai ver como é interessante isso, que, na verdade, as bem-aventuranças são 7. E que as 2 últimas, que são colocadas como bem-aventuranças, na realidade, são questões exteriores que podem vir ou não sobre nós. E as 7 bem-aventuranças não, depende do nosso amadurecimento espiritual. Tanto é que ele, quando explica isso em Sabedoria do Evangelho, ele coloca que as 7 bem-aventuranças significam 7 passos da evolução individual do ser humano. E é muito bonito. Eu até aconselho quem quiser se aprofundar, vá em Sabedoria do Evangelho, volume 2. Salvo engano, páginas 89 a 96, e vão ver como ele coloca e explica minuciosamente cada passo correspondente a cada uma dessas bem-aventuranças. Então, pela ordem que Mateus coloca, temos bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, certo? Então, eu falo a individualidade, mas não mais a personalidade, como o Lucas falou. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aqui a 7ª bem-aventurança é onde ele coloca o seguinte, veja que interessante, Pastorino traz. Os exegetas e hermeneutas buscam o número 7 nas bem-aventuranças, não conseguindo reduzi-las a esse número, nem mesmo reunindo 2 em uma. Por quê? Porque por lá seriam 9, porque tem ainda bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, e bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por mim. Alegrai-vos e exultai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. E ele vai e diz, na verdade, as bem-aventuranças só são 7, até onde diz bem-aventurados os pacíficos. Os perseguidos e os que são caluniados, ele coloca aqui de uma forma muito interessante, que essas 2 últimas, em que aparece a palavra bem-aventurados ou felizes, né, estão fora da série. Tratam de coisas externas que não dependem da evolução interna da criatura. De fato, né? São comportamentos externos que vêm em relação à criatura, ou seja, a perseguição que pode vir de fora, a calúnia que pode vir de fora. Por isso que ele disse que, na verdade, são 7 bem-aventuranças, certo? Ou felizes, né? Algumas traduções dizem felizes os mendigos de espírito, etc. Bem-aventurados. E tem também uma explicação muito boa, onde a gente tem que dizer o seguinte, nós seremos bem-aventurados no final do caminho. Nós seremos bem-aventurados quando nos tornarmos mendigos de espíritos, quando nos tornarmos misericordiosos, quando nos tornarmos mansos, pacíficos, puros de coração,
Então, a bem-aventurança vai nos encontrar no final da estrada. A gente vai ter que caminhar nessa estrada, apurando o sentimento, sublimando os sentimentos para que a gente, então, alcance as bem-aventuranças. Então, Jesus, bem-aventurados. Então, quando atingirmos isso? Quando conseguirmos essa estatura moral? Então, a partir daí, que a gente entende que são as 7, as bem-aventuranças, segundo Carlos Pastorino explicando, como degraus individuais de nossa ascensão, vamos ver rapidamente cada uma, porque, na realidade, é um compêndio, né? E a gente, para uma palestra, tem que fazer um resumo de fato. Então, vamos para as de Mateus agora. Ele começa dizendo, bem-aventurados os pobres de espíritos, ou mendigos de espíritos, que alguns interpretam de forma equivocada. O que são mendigos de espíritos? São os humildes. São aqueles que sabem que ainda precisam mendigar no sentido de ter consciência de que cada vez mais precisa buscar o conhecimento para que esse conhecimento possa construir a sabedoria. E a sabedoria nos leve a fazer boas escolhas, boas opções, a utilizar bem o livre-arbítrio. Então, essa é a sabedoria de espírito, né? E a gente tem que mendigar isso, porque a nossa evolução espiritual é constante. Quando a gente acha que sabe tudo, a gente cai na arrogância, na vaidade, no orgulho, e isso inelutavelmente vai nos levar a uma queda de padrão vibracional. E pode levar até um estacionamento do ponto de vista evolutivo. Por isso que a gente tem que ter sempre a humildade de saber que é preciso buscar sempre conhecimento, que é necessário estudar sempre, né? Nós espíritas temos que ter essa plena consciência de que o estudo deve ser constante, porque pelo conhecimento pertinente é que a gente vai adquirir a sabedoria capaz de nos auxiliar na transformação moral e espiritual, para que nos tornemos mulheres e homens de bens. Então, mendigos de espíritos devemos ser diuturnamente, sabendo que é preciso aprender sempre. E tem aquele lá grande filósofo, né, da antiguidade, Sócrates, que narram os historiadores que os amigos de Sócrates foram lá no oráculo de Delfos e perguntaram quem era o homem mais sábio de Atenas. E o oráculo de Delfos teria respondido que era Sócrates. Eles retornaram até Sócrates e disseram, Sócrates, nós perguntamos ao oráculo de Delfos quem era o homem mais sábio de Atenas e o oráculo disse que era você. Aí Sócrates, com a humildade dele, porque todo sábio é humilde, né? Se não é humilde é porque não é sábio, Sócrates respondeu, devo ser mesmo, porque talvez eu seja o único que sei que nada sei. Então, veja, como a humildade é importante, né? A gente tem que estar sempre com essa consciência, eu sei muito pouco, eu preciso aprender mais. Eu não sei o suficiente, porque como seres eternos que nós somos, nós temos que constantemente estar em aprendizado. Então, quando o orgulho fecha, ensombrece a nossa mente, a gente acaba perdendo várias oportunidades de aprendizado e, portanto, de evolução intelectual, moral e espiritual. Então, quando Jesus diz bem-aventurados esses humildes, então, toda vez que a gente pratica a humildade, que sabe que precisa cada vez aprender mais, que sabe que precisa cada vez perceber que há muitas moradas na casa do Pai, né? Há muito no universo ser descoberto, a gente vai ser bem-aventurado. Então, essa compreensão, uma das compreensões do bem-aventurados, os pobres de espírito ou os mendigos de espírito, que são aqueles que certamente vão estar em constante aprendizado. E como disse Emmanuel, 2 asas, no livro Pensamento e Vida, 2 asas conduzirão o homem a Deus. Uma se chama sabedoria, a outra se chama amor. E a sabedoria vem pela aquisição de conhecimento. E o amor é a prática da caridade moral e material. Então, 2 asas aí conduzem. E essas asas são iguaizinhas, a gente na biologia chama de isomórficas, elas devem ser iguais. Iso é igual, morfos forma, para que a gente possa, então, alçar voo, né, metaforicamente, até o solo do Altíssimo.
A segunda bem-aventurança é bem-aventurados os aflitos, os que choram, né? Porque eles serão consolados. E aí a gente vai na doutrina espírita e vê o tema lá, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, muito consolador, por sinal, a justiça das aflições, né? E as vicissitudes da vida que tem causas atuais e que também tem causas no passado, certo? Porque Deus é justo. Aí você nasce, você é uma pessoa boa nessa encarnação e sofre. Sofre muito. Deus é justo, a gente tem plena certeza, né, de que Deus é justo. Então, se a gente sofre nessa encarnação, sem que, pelo menos é o nosso olhar, porque às vezes é o nosso olhar, a gente não errou, mas o olhar de Deus, pode ser que a gente tenha errado. Mas se não encontra nessa vida, na atualidade, as causas do sofrimento, certamente é porque elas estão em causas anteriores, em vidas anteriores. Porque a justiça de Deus, ela é perfeita e ela não falha. Por isso que nós temos a lei de causa e efeito, lei de ação e reação, né, o causa e efeito. E temos, pela misericórdia de Deus, a reencarnação, que é onde temos a oportunidade, a cada reencarnação, de a gente fazer o resgate, porque primeiro a gente tem que se arrepender, né? Depois tem que ter o resgate, e também tem que ter reparação, como diz Kardec, né? Essa tríade de arrependimento, resgate e reparação. É necessário isso. Então, com essa compreensão da justiça das aflições, a gente para de se, às vezes, de ser ingrato, porque muitas vezes nós somos ingratos, né? A gente, às vezes, questiona Deus, sabe? Às vezes, questiona de uma forma muito sutil, que algumas pessoas não percebem, mas Deus percebe. Então, é necessário que a gente perceba que a lei de Deus é lei de justiça, amor e caridade. E caridade, inclusive, para conosco. Porque Ele nos permite, nas várias existências, a quitação dos débitos que a gente tem perante o tribunal da nossa própria consciência, né? Por isso que a gente deve encarar as aflições de forma corajosa e de forma serena. É claro que nem sempre isso é possível, mas aí, cada vez mais, a gente precisa se apegar à oração. Já é orar, como diz Jesus, né? Então, a oração é importantíssima para nos dar equilíbrio. Porque muitas vezes, na nossa programação espiritual, não está a gente se livrar daquela determinada aflição. Mas a oração pode nos dar força para a gente saber lidar com ela. Para a gente viver, construir e sonhar, apesar dessa aflição. Pode não ter a programação para removê-la, mas a gente consegue a força, através da oração, de enfrentá-la, de saber conviver e de produzir, apesar dessas dores. Daí a necessidade constante de oração. E dentro desse também, das aflições, nós temos os tormentos voluntários, né? Porque sabemos que nós poderíamos usufruir a felicidade e se soubéssemos utilizar melhor o livre-arbítrio, né? Felicidade aí. Se soubéssemos utilizar. Porque a felicidade, ela vai ser alcançada quando nós atingirmos a perfeição relativa, né? A felicidade mesmo. Nós aqui temos momentos felizes que a gente pode fazer com que sejam bem mais a partir da nossa modificação interior, da nossa evolução moral e espiritual, porque ela está ligada, a felicidade é diretamente proporcional, né, à perfeição que a gente vai atingir. Os mundos felizes a gente atinge através do aperfeiçoamento espiritual, certo? Joana de Ângeles, por exemplo, no livro Diretrizes para o Êxito, ela nos diz o seguinte, que toda ascensão exige esforço. Às vezes a gente não quer ter esforço, não. Às vezes é difícil, a gente, é tão complexo, e quer ir pelo caminho mais difícil, mas às vezes pelo caminho mais fácil, mas às vezes no caminho mais fácil não tem o aprendizado que a gente precisa para amadurecer e enfrentar uma situação mais complexa lá na frente.
Ela também nos diz que os infortúnios, eles normalmente, eles são autoeducativos, porque ela diz que a gente precisa deixar de se referir a sofrimento para mudar essa palavrinha para mecanismo de reeducação. E também ela nos alerta que o caminho da elevação é feito de sinuosos ascendentes e descendentes, facultando a grande inclinação que leva ao topo através da linha que alcança cumes e baixadas. Então, a gente vai através de várias experiências, né? Cai aqui, levanta ali. Quem evoluiu nós verticalmente, sem queda nenhuma, sem parar, foi Jesus. A gente sempre, às vezes, dá uma parada, às vezes a gente recalcitra, etc., mas é preciso saber que há sempre várias oportunidades. E tem também, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente às vezes reclama, né, da aflição, etc., e o Evangelho segundo o Espiritismo também nos diz que a verdadeira desgraça, na verdade, ela a gente deve encarar como o mal que a gente faz aos outros. Isso é a verdadeira desgraça, né? Fazer mal a alguém. Então, é importante que a gente esteja atento a esses ensinamentos. A terceira bem-aventurança é bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, né? E, de fato, a gente olha assim para a história, a gente viu grandes guerreiros, a gente viu uns que foram soberanos, que até contribuíram bem, né, para a história da humanidade, que praticaram até a justiça e tudo, mas a gente viu também muitos que foram sanguinários, etc. E da história, o que a gente traz mais são aqueles personagens que foram mais voltados para a justiça, para o amor e para a solidariedade. A gente se lembra mais, muito mais do que de guerreiros, a gente lembra mais de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, de Cícero, né, aquele jurisconsulto romano. A gente lembra de Gandhi, mas, assim, mais próximo, a gente também lembra de Madre Teresa. Se a gente vai olhar lá para o passado, para a Grécia, a gente se recorda mais de Solon, né, que governou Atenas, ele era um poeta, um filósofo, um legislador, muito mais do que do Licurgo, né, de Esparta, né? Esparta que era tão militarizada. Porque nós temos sede do amor, nós temos sede da paz. Mesmo aqueles que estão ainda na faixa de vibração, de guerra e tudo, vai chegar um momento que todos evoluem, que vão ter essa inspiração de paz, porque nós fomos criados simples e ignorantes, mas com a potencialidade de sermos espíritos perfeitos relativamente. Então, cedo ou tarde, isso vai despertar no escaninho de nossa mente. E aí vai cobrar em forma de mecanismos de resgates, né? É importante que a gente atente para isso. E bem-aventurados os mansos, a gente vai perceber também, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a necessidade de termos obediência e resignação. A obediência como consentimento da razão e a resignação como consentimento do coração. E essa resignação não é sermos estáticos, parados, displicentes, não. Não é dizer, eu estou sofrendo, eu errei, então vou ficar aqui no sofrimento. Não. Se eu estou sofrendo, tem uma causa justa. Se tem uma causa justa e eu sou artífice do meu destino com a ajuda de Deus, de Jesus, da espiritualidade superior, eu posso passar por essa correnteza, né? Como diz aquela música linda do ABBA, né? I cross the stream, acho que é algo assim, I have a dream. Eu vou atravessar a correnteza, eu tenho um sonho. Então, é preciso que a gente atravesse as correntezas para que a gente vá atrás dos sonhos. E atravessar a correnteza, a gente atravessa melhor se for com obediência e resignação, porque se a gente se debater na correnteza, a gente pode se afogar. Então, a obediência e a resignação é no sentido de ter calma, de identificar onde erramos e de serenamente reconstruirmos a nossa estrada.
porque reconstruindo a nossa estrada, nós, então, poderemos, a passo e passo, construir também o nosso aperfeiçoamento espiritual, o nosso progresso espiritual e, consequentemente, a nossa felicidade. Aí temos agora a quarta bem-aventurança, né, narrada por Mateus. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E como temos fome, né, e sede de justiça. E aí temos que fazer a diferenciação entre justiça divina e justiça humana. Porque a justiça humana, ela é falha pelo simples motivo que ela é feita por humanos. Na oração, tem uma oração do juiz, né? Oração bonita, que no final ele quando desencarna, eu não lembro bem das palavras, eu vou até depois pegar essa oração para aprender mais dela. Ele vai e pede perdão a Deus, porque ele julgou como um homem, mas que ele se sente muito mais confortável, porque ele vai ser julgado por Deus, né? Que Deus é muito mais misericordioso para julgá-lo do que os juízes são para julgar, porque Deus é misericórdia e amor, né? Então, um juiz, por mais que ele tente ser misericordioso, ele não tem a misericórdia de Deus, obviamente, nunca. Entendeu? Porque Deus é absoluto, é único, é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Portanto, a justiça humana ela é mutável, imperfeita, exercida por seres imperfeitos, ela se modifica porque os costumes também se modificam, etc. Embora muito dela vai, assim, ser por toda a história da humanidade. Então, o não matarás, por exemplo, que veio do decálogo e está nos códigos das civilizações, sempre vai ser crime não matará, né, etc. Porque ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Então, e muitas vezes, na justiça humana, a gente tem a ferroada, não consegue, nem sempre a gente consegue alcançar essa justiça, porque a gente tem o direito como meio de atingir a justiça, mas nem sempre consegue, porque a justiça é algo muito mais amplo do que o direito. É claro que a gente persegue, quer, mas em algum momento pode haver alguma falha. Agora, a justiça divina não falha, não. A justiça divina é eterna e a justiça divina é imutável. No Código Penal da Vida Futura, que está lá no livro Céu e Inferno, na primeira parte, capítulo 7, Céu e Inferno, tem lá 32, né, como se fossem artigos, né, falando sobre o Código Penal da Vida Futura. E depois tem um resumo desses 32, em 3 postulados, que diz assim, mais ou menos, né, estou parafraseando. Todo sofrimento é inerente à imperfeição. Olha, todo sofrimento é inerente à imperfeição. Somos nós que criamos o sofrimento da gente, portanto. Toda imperfeição traz em si o próprio castigo, ou seja, quando a gente escolhe um ato, a gente já está escolhendo automaticamente a consequência do ato, já vem aderido. A consequência já vem aderida à ação. E o terceiro, que é o que nos dá muita esperança, todo homem podendo se autotransformar, podendo evoluir, podendo usar melhor o livre-arbítrio, pode também construir a própria felicidade. E Deus, Chico disse, inclusive, que nós reencarnamos não é nem pelo amor de Deus, porque amor também é justiça, nós reencarnamos pela misericórdia de Deus. E Deus nos permite a reencarnação, para que, através dela, nós nos quitemos, para que, através dela, cada vez mais, nós nos tornemos seres perfeitos. Relativamente, obviamente, né? Aí a gente tem, então, a sede de justiça, na verdade, só vai ser totalmente saciada com a justiça divina. Totalmente, porque com a justiça humana não há uma totalidade, não, de saciar essa sede, porque somos humanos, né? Somos falhos. E isso não quer dizer que não devamos sempre perseguir essa justiça. Por mais esquiva que seja, a gente tem sempre que estar correndo atrás dessa justiça, de lutar do ponto de vista moral, do ponto de vista dentro das leis, de tudo isso, por essa justiça. Certo?
mas sabendo que a justiça perfeita é a divina. Aí temos aqui da bem-aventurança, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E aí não podemos esquecer, nessa bem-aventurança, da lei do perdão. E quando Jesus diz reconciliar-se com os adversários, ó, enquanto estás a caminho. O argueiro e a trave no olho, muito importante também, a necessidade de combater o orgulho. Porque a gente costuma sempre identificar no outro, né, algum equívoco, algum problema, né, algum que a gente chama de defeito. E todo mundo tem mesmo, inclusive nós, só que nós não costumamos identificar isso em nós mesmos. O problema maior está aí. A gente, em geral, aponta no outro e não identifica alguns também em nós. Então, é importante que a gente retire esse véu de censor da conduta alheia, certo? Para que a gente passe a ser censor da própria conduta. Eu não gosto nem de chamar censor, na realidade, eu gosto de chamar de vigilante da própria conduta. Vigiar a própria conduta para aperfeiçoar, né? Os pensamentos, as palavras e as ações. Então, não julgueis para não serem julgados. Nesse aspecto, Jesus quer dizer, né? De não sermos censores da conduta alheia, certo? Na bem-aventurança dos misericordiosos, a misericórdia é algo tão lindo, né? Pela misericórdia, a gente pratica a caridade moral, a caridade espiritual, a caridade material. E é óbvio, eu costumo sempre dizer nas minhas palestras, e é verdade, eu entendo isso que é verdade, que a caridade material é muito mais simples de se praticar do que a moral. Porque é muito mais simples você doar uma cesta básica, doar uma quantia de dinheiro para ajudar uma instituição, do que você perdoar um desafeto. Mas perdoar mesmo. Perdoar no sentido, tanto latim da palavra perdoar, né, doar além, como também no sentido grego, né, de você deixar ir embora, certo? Você se desvincular daquilo, né? Perdoar não é esquecer, mas é lembrar sem desejo de vingança e sem rancor. Então, deixa ir, sabe? Perdoar nos dois sentidos, no sentido do latim e do grego. É preciso que a gente faça isso. E a misericórdia, ela é um sentimento maravilhoso. Tem um livro de Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Franco, onde ela diz assim que quando Jesus estava lá no Gólgota, né, ela fala isso de uma forma muito poética, o anjo da fé, da esperança, deixa eu ver, o anjo da fé, da caridade e da esperança, exatamente, eles ficaram tão decepcionados com as pessoas que disseram que iam retornar para o solo do Altíssimo. E aí, o anjo da misericórdia, quando a caridade também diz que iria retornar, porque viu tantos atos assim de contrários, etc., foram tão... E ela descreve, então, que quanto esses um a um vão dizendo que estão se afastando da terra, e eu vou ler essa parte que é muito bonita. A Amélia Rodrigues era poeta, né? Quando encarnada, né? Baiana, tem até um município na Bahia que tem o nome de Amélia Rodrigues. E hoje, Divaldo psicografa no livro dela. E ela era uma poeta e ela diz o seguinte: em face do silêncio pesado que se fez natural, naquela esfera transcendental, porque isso ela descreve tudo na esfera transcendental. O mestre, para a surpresa geral, na noite que havia tombado sobre a tarde cruel, suplicou, certo? Perdoa-os. Né? Jesus suplicando a esses anjos que disseram que estavam indo embora, né? A fé, a esperança, a caridade. Aí Jesus diz: perdoa-os, meu Pai, porque eles não sabem o que fazem. Houve uma estranha movimentação no povo e nos milicianos, que não sabiam o que se passava.
Naquele instante, porém, rasgou-se nas sombras espessas uma estrada luminosa, e um ser de esplêndida beleza aproximou-se do crucificado, respeitoso, e falou, emocionado: eu sou o anjo da misericórdia, enviado pelo Pai, que te atende o apelo. Dize, Senhor, o que deseja de mim, pois que eu o farei. Com a voz inaudível para os ouvidos humanos, no entanto, inteligível para o emissário de Deus, Jesus determinou comovido: fica no mundo, levando contigo a fé, a esperança e a caridade, em meu nome, para que os homens que me conheçam ou não possam ter minoradas as suas dores e penas, evitando, quanto possível, as desventuras sob o palio do meu amor. Que permaneçam sem cansaço nem desânimo, até a consumação dos séculos, como luzes acesas, apontando rumos felizes. Olha que lindo, né? Automaticamente, as três entidades virtudes abraçaram-se ao anjo da misericórdia e partiram para recolher de início o espírito de Judas em perturbação, prosseguindo na direção de Pedro, a fim de que este não enlouquecesse de remorso. De imediato, colocando nos olhos apagados de longe-nos a claridade da visão. Foi então que Jesus endireiçou-se na cruz e bradou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo está consumado. A partir daquela hora, quando as dores atingem o máximo de intensidade nos corações humanos, quando a hidra da guerra ceifa milhões de vidas indefesas, quando a amargura domina, esmagando os sentimentos, quando a vida parece sucumbir e todos os acontecimentos se apresentam com funestas perspectivas, o anjo da misericórdia envolve as criaturas, deixando aqui e ali, neste e naquele coração, a chama da fé que reanima, ou a pulsação da esperança que renova e encoraja, ou as mãos sublimes da caridade que sustenta e liberta, em nome do amor infinito do Cristo que não cessa jamais. Amélia fala isso no livro Pelos Caminhos de Jesus. Que coisa linda, né, que a Amélia nos traz. Então, meus irmãos, é preciso que a gente, cada vez mais, esteja atento a esse anjo da misericórdia, né? Aí prosseguimos, temos a sexta bem-aventurança, que é bem-aventurados puros de coração, e que a verdadeira pureza não são as mãos lavadas, né? Como Pilatos lavou, inclusive. Certo? A verdadeira pureza é aquela limpeza do coração. Limpar o coração, nascente do sentimento, para entender melhor a lei de Deus, né? Para entender melhor a vontade de Deus. Então, é muito importante essa pureza do coração. E, às vezes, é tão difícil a gente ter essa pureza, né, de coração. É preciso que a gente, cada vez mais, tenha essa caridade espiritual para compreender que estamos a caminho e que tem tantos que estão conosco, né, nessa caminhada. E, por fim, nós temos a bem-aventurança dos pacíficos, porque possuirão a terra. Seria, como disse Carlos Pastorino, né, o sétimo passo, certo? Os pacificadores, os fazedores da paz. Lindo isso aqui, né? Esses serão chamados porque realmente são filhos de Deus, certo? Filhos de Deus, filhos da paz. A bem-aventurança enaltece, portanto, esses pacificadores, né? Que com sua simples presença, com a ação benéfica de sua aura, irradiam a paz, pacificando corações de pessoas. Chico era assim, né? Diz que a aura de Chico, quantos metros o Renatinho dizia que era? Era enorme, né? Enorme. Era enorme a aura de Chico. Então, Chico era muito pacífico, né? Era impressionante o exemplo de pacificador que foi Chico Xavier. Então, nessa bem-aventurança, a gente precisa
perceber como a caminhada, né, cada passo desse bem-aventurança, até nos levar a sermos, portanto, esses fazedores da paz, né? Ajudar a construir um mundo novo, um mundo de amor, um mundo de misericórdia, um mundo de compreensão, um mundo de indulgência, de benevolência. Que a indulgência e a benevolência, ela não é dissociada da disciplina, não. Tanto é que Emmanuel disse 3 vezes a Chico, né? Disciplina, disciplina, disciplina. E também disciplina não é sinônimo de você ser grosseiro, não. Pelo contrário. A doçura, a caridade, tudo isso deve, inclusive, conviver com a disciplina. Porque sem disciplina, o trabalho não consegue ser feito como deve ser feito. Porque existem regras, né, para que a gente possa. Existe organização para que algo seja bem feito. Então, é necessário que haja essa disciplina, e que essa disciplina esteja ornada, né, de misericórdia, e que seja, quem conduza seja um pacificador. Então, nós precisamos aprender a ser esse pacificador. Pacificar primeiro, nos pacificarmos intimamente, para levarmos essa paz para os que estão ao nosso redor, né? Que a paz nasce dentro de nós. É necessário que a gente tenha esse entendimento para que possamos, então, ser esses construtores da paz. Então, o Sermão da Montanha, como eu vimos, né, e as bem-aventuranças que estão na primeira parte, essa passagem traz, assim, todo esse roteiro luminoso, né, e é um leque de luz. À medida que a gente vai aprendendo com a doutrina espírita, né, que explica tão bem o Evangelho de Jesus, a gente vai abrindo esse leque, abrindo esse leque, abrindo esse leque, abrindo esse leque, até se tornar dia perfeito, né? Tem um ditado que diz que a verdade é como um sol, que vai clareando mais e mais até se tornar dia perfeito. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente precisa, então, estudar, conhecer, adquirir sabedoria para compreender cada vez mais as lições de Jesus e, assim, adquirir essa iluminação, porque Jesus também disse: sois sal da terra, sois luz do mundo. Então, é preciso que a gente seja luz. E, para encerrar, eu quero encerrar com um poema da minha autoria, chamada A Montanha e os Versos. Diz assim: os versos atemporais, cantados naquele monte, ainda se fazem audíveis em bênçãos que iluminam muito além daquele instante. Dos versos jorravam luzes, porque da luz vieram também. Traziam um novo caminho, propunham uma nova ordem, traçavam o roteiro do bem. Rasgando o véu do passado, floriam a vereda a seguir. Em notas de 1000 sintonias, transpondo o espaço infinito, propunham o céu já aqui. Que dias não mais esquecidos na distante Galileia, que som eterno se ouviu a se derramar da montanha para fecundar a terra. Amai os vossos inimigos, o perdão antes da prece, a esmola e a discrição, e olhai os lírios do campo que o bondoso Pai os veste. De tudo falou Jesus diante da multidão. Naquela montanha bendita, ainda nos ensinou a mais sublime oração. Nunca antes, em algum tempo, tais palavras foram ditas. O mestre compôs os versos no livro da natureza para iluminar nossas vidas. Sejamos luzes, portanto, já que Jesus disse: sois luz do mundo. Assim seja. Muito bem, amigo. Graças a Deus. Parece que essa palestra foi direcionada para mim. Para mim também. Nós precisamos agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer a espiritualidade amiga, agradecer a todos vocês, internautas,
que assistiram e que ainda irão assistir, porque irá ficar gravado, não é? Que ouviram, que ainda irão ouvir, porque nós temos umas rádios que também estão fazendo a transmissão. Nós temos a web rádio Portal da Luz. Essa fica em Mato Grosso do Sul. Nós temos a rádio Amigo Espiritual, que fica no Rio Grande do Sul, em São Borjas. Temos a TV Espiritize, em Ribeira do Pombal, na Bahia. A TV 7, Campina Grande, na Paraíba. Nós agradecemos pela divulgação e transmissão deste evento. Mas convidamos a todos vocês que estão nos ouvindo para que possamos continuar esse aprendizado. Hoje foi uma palestra-aula. Como falei anteriormente, parece que direcionada para mim. E convidamos vocês para que na próxima segunda-feira estejamos juntos, mais uma vez, para continuar esse aprendizado, no mesmo horário, com a doutora amiga e irmã Eusa Missano. Então, você, Thelma, tem alguma coisa, algumas considerações finais para que a gente possa encerrar? Não, quero agradecer a todos, né, e dizer que nós precisamos nos guiar, né, pelos passos das bem-aventuranças para que possamos alcançar, então, né, o progresso espiritual, porque através desse progresso espiritual é que, enfim, nós encontraremos a felicidade que todo mundo, né, sonha e pleiteia. Muito bem. Então, vamos fazer o nosso encerramento. O nosso abraço fraterno e virtual a todos. A todos.